Olá, minha querida aluna, meu querido aluno. Continuando aqui o nosso módulo 6, falando sobre a destinação do resultado do exercício, né? Então, nós falamos aí sobre as reservas de lucros, não é? Terminando aí com a reserva de incentivos fiscais, com a reserva específica de prêmio na emissão de debêntures, não é? E agora nós chegamos aqui naquele conceito que eu introduzi lá no começo, quando começamos a falar das reservas de lucros, né? Que as reservas de lucros, elas servem para quê? Elas servem para proteger o capital social, né? E elas fazem essa proteção de que forma? Absorvendo prejuízos que a empresa eventualmente poderá ter, certo? E aí, eu coloquei aquela figura do castelo, né? Onde o capital social era a parte interna e as reservas de lucro, né? Era toda aquela proteção em volta à muralha, né? O fosso e tudo mais, para sugerir o seguinte: olha, já que as reservas de lucros elas são a proteção do capital social, então elas não podem valer mais que o capital social, né? Porque eu não posso fazer um muro em torno da minha casa que valha mais do que a minha casa, não é verdade? Então, dentro dessa lógica, o saldo das reservas de lucros, né, o somatório das reservas de lucros, não pode superar o saldo do capital social. É o que vai nos dizer a Lei 6.404/76. Coloca aí na tela, por favor. Olha lá. Então, o artigo 199 nos diz assim, ó, 199 da Lei 6404/76, né? O saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Atingindo esse limite, a Assembleia deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos. Então, como é que eu gravo isso aí, né? Então, o saldo das reservas de lucros, né, exceto contingências, incentivos fiscais e lucros a realizar, e aí vem o mnemônico que está aqui em vermelho, né? Esse mnemônico é o mnemônico do exceto, né? O mnemônico do exceto. Exceto CONIM real, né? Olha, se você for pegar a Lei 12.973, né, para olhar as reservas de lucros, né, porque lá tem a reserva de incentivos fiscais, tem a reserva específica de prêmio na emissão de debêntures, você vai ler lá nessa lei, né, no artigo 31, salvo engano, da Lei 12.973 de 2014, que a reserva específica de prêmio na emissão de debêntures também não entra no saldo das reservas de lucros para fins de cumprimento do limite delas, né? Mas o que as provas de concurso público, as provas de contabilidade em concurso público, elas não têm avançado para essa lei 12.973 de 2014, né? Talvez seja porque ela tem um viés muito mais tributário do que contábil, né? E por isso as questões sobre limite de reserva de lucros, elas ficam ali dentro do artigo 199 da Lei 6404, ou seja, as reservas que não entram no cômputo do saldo das reservas de lucros para fins de limite são as reservas de contingências, incentivos fiscais e lucros a realizar, né? Essas três. Então, o saldo das reservas de lucros, exceto CONIM real, não pode ultrapassar o capital social, né? Se isso for acontecer, então a empresa vai decidir se aumenta o capital social ou se distribui esse excesso como dividendos. Legal? Coloca aí na nossa tela, por favor. Vamos em frente. Olha lá. Dividendos. Então, dividendos, eles podem ser obrigatórios, né, por força do Estatuto da Companhia ou da lei. E os dividendos não obrigatórios também são chamados de dividendos adicionais, né? Os dividendos não obrigatórios, que equivale a dizer que seriam facultativos, eles são chamados também de dividendos adicionais, né? Então, olha o artigo 202 da Lei 6404 de 76, né? Vai falar do dividendo mínimo obrigatório, conhecido por nós aqui, né, que estudamos contabilidade para concurso, de DIMO, né? Então, artigo 202.
os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas. 1. Metade do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes valores. A linha A. Importância destinada à constituição da reserva legal, conforme artigo 193. A linha B. Importância destinada à formação da reserva para contingências, no artigo 195. E reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores. Então, olha o esquema aí do dividendo, né? Então, eu tenho um dividendo que é obrigatório e ele será obrigatório ou porque está na lei ou porque está no estatuto, né? E o dividendo facultativo, também chamado de dividendo adicional, né? Então, o dividendo obrigatório, se o estatuto não for omisso, se o estatuto não é omisso a respeito dos dividendos, né? Ou seja, quando a empresa foi constituída, né, os acionistas, a Assembleia já aprovou uma regra no estatuto, né, sobre dividendos, então a empresa nasce, né, com uma regra de dividendos no seu estatuto, esse estatuto poderá estabelecer qualquer parcela do lucro líquido como dividendo obrigatório. Qualquer parcela, ele fala parcela do lucro líquido, ele não limita isso. Agora, se quando a empresa foi criada, né, o estatuto não previu uma regra de dividendos, e aí esse estatuto ficou omisso em relação aos dividendos, certo? Então, enquanto esse estatuto estiver omisso em relação aos dividendos, vai valer a regra do artigo 202. Qual é a regra do artigo 202? É metade também é conhecido como 50%, do lucro líquido ajustado. Né? Metade do lucro líquido ajustado. E o que é esse lucro líquido ajustado? Eu vou falar aqui em cima do texto da lei, mas a gente vai ver aqui uma fórmula contábil que é um pouco maior. O lucro líquido ajustado é o lucro líquido do exercício, deduzido da reserva legal, se for o caso, né, do montante destinado à reserva legal, deduzido do montante destinado à reserva para contingências, quando for o caso, acrescido do montante revertido da reserva para contingências, né? E pronto, esse é o lucro líquido ajustado dos estritos termos do artigo 202. Só que a gente tem que acrescentar algumas coisas. Né, acrescentar algumas coisas. Que algumas coisas a gente acrescenta nisso aí? Bom, acrescenta o seguinte, o prejuízo acumulado, ele vai ter que ser deduzido dessa base de cálculo do dividendo. Né? Então, numa interpretação sistêmica da lei, né, na hora de calcular o lucro líquido ajustado, eu não vou deduzir só os valores destinados à constituição da reserva legal e à constituição da reserva para contingências. Eu também vou deduzir o eventual prejuízo acumulado que esteja lá no meu patrimônio líquido. Porque eu não posso distribuir dividendos em cima de um lucro que não vai existir, porque vai ser absorvido pelo prejuízo que está lá acumulado no PL, certo? Essa é uma observação. Outra observação é a seguinte, como nós falamos aqui da reserva de incentivos fiscais e da reserva específica de prêmio na emissão de debêntures, o montante do lucro do exercício que for destinado à constituição dessas duas reservas de lucros poderá ser deduzido da base de cálculo do dividendo obrigatório. Poderá. E se a empresa fizer essa dedução, as receitas correspondentes, ou seja, as receitas provenientes de doações e subvenções para investimentos, né, que são elas que vão ser destinadas à reserva de incentivos fiscais, e as receitas de prêmio na emissão de debêntures, que são elas que vão ser destinadas à reserva específica de prêmio na emissão de debêntures, elas não serão tributadas, certo? Não serão tributadas, beleza? Bem, então, na verdade, essa fórmula do lucro líquido ajustado, ela fica um pouco maior. Coloca aí na nossa tela, por favor. Né? Ela vai ficar um pouco maior. Vamos lá? Vamos projetar aí essa formulazinha. Olha lá. Olha como fica a fórmula. O lucro líquido do exercício
menos eventuais prejuízos acumulados que a empresa possa ter, menos o montante destinado à constituição da reserva legal, menos o montante destinado à constituição da reserva para contingências, mais o montante revertido da reserva para contingências, né? E aí, em vermelho, estão duas deduções que são facultativas. A da reserva de incentivos fiscais, a RIF, e a REPED, Reserva Específica de Prêmio na Emissão de Debêntures. E com isso, eu chego no lucro líquido ajustado. Só lembrando que, né, enquanto o estatuto for omisso, o dividendo mínimo obrigatório vai ser 50% do lucro líquido ajustado. Agora, se o estatuto nasceu omisso, ou seja, quando a empresa foi constituída, o estatuto dela não previa nenhuma regra de dividendos. Beleza, enquanto isso, o dividendo mínimo obrigatório vai ser calculado em 50% do lucro líquido ajustado. Mas se por acaso a empresa for alterar esse estatuto, para colocar nesse estatuto uma regra de dividendo, né, esse dividendo não pode ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado. Então, muito cuidado com esses números. Por quê? Porque é muito comum eu ouvir por aí que o dividendo mínimo obrigatório não pode ser menor que 25%. Pode sim. Em que circunstância ele pode ser uma alíquota menor que 25%? Quando o estatuto da empresa, quando a empresa já é constituída, tendo no seu estatuto uma regra de dividendos. Quando a empresa já é constituída, tendo no seu estatuto uma regra de dividendos, então, né, ele pode ter um percentual menor que 25%, pode ser 10%, pode ser 5%, né? Agora, se a empresa nasceu com um estatuto sem regra de dividendo, então, enquanto esse estatuto for omisso, 50% do lucro líquido ajustado. Se posteriormente for alterar o estatuto, 25% não pode ser menor, não é que tem que ser, não pode ser menor que 25% do lucro líquido ajustado. Legal? Beleza? Coloca na nossa tela, por favor. Então, o lucro líquido ajustado, né, ele vai de forma completa, é isso que você está vendo aí na sua tela. Né? Eu não fico só preso ao estrito texto do artigo 202 da Lei 6404/76. Na verdade, isso aqui surge de uma interpretação mais abrangente do texto da lei a respeito do dividendo obrigatório. Legal? Beleza até aqui? Bom, mas o que acontece, né? O dividendo mínimo obrigatório, né? O dividendo mínimo obrigatório, ele é deduzido do montante destinado para a reserva para contingência e ele é acrescido do montante que for revertido da reserva para contingência. Talvez nesse momento aqui isso possa gerar um aparente conflito, né? Fala assim, mas como assim? Eu vou subtrair um montante destinado à reserva para contingência e vou somar um montante revertido? Calma, aqui são duas observações. Primeiro, pode ser que num determinado exercício somente ocorra a destinação para a reserva de contingência. E aí só vai deduzir. E pode ser que num exercício seguinte somente ocorra a reversão para a reserva de contingências. E aí só vai somar, né? Então, na verdade, essas duas ações, né, a destinação que subtrai e a reversão que soma, elas podem acontecer normalmente vão acontecer em exercícios distintos, diferentes, em anos diferentes, para ser mais, vamos dizer assim, direto na comunicação aqui, tá certo? Agora, pode acontecer de eu destinar um montante para a constituição da reserva para contingências e, ao mesmo tempo, reverter algum montante da reserva para contingência? Resposta, sim, pode. Quando? Repara o seguinte, a reserva de lucros é uma conta sintética, que vai se desdobrar em subcontas, onde a reserva para contingências é uma subconta.
E a reserva para contingências também pode ser uma conta sintética que se desdobra em subcontas. Porque eu tenho que separar a reserva de contingências que eu fiz para a contingência X da reserva para contingências que eu fiz para a contingência Y. Então, pode ser que num determinado exercício eu esteja constituindo reserva para contingências em razão da contingência X. E no mesmo exercício eu posso estar revertendo parte da reserva de contingências, né, que foi constituída no passado em razão da contingência Y, cuja razão deixou de existir, por exemplo, né? Quando a razão da constituição da reserva deixa de existir, eu reverto a reserva de contingência, ou quando a contingência acontece, certo? Então, a constituição e a reversão da reserva para contingência pode acontecer em anos diferentes, né? Mas também pode acontecer no mesmo ano. Legal? Beleza? Vamos em frente aí na nossa tela, por favor. Bem, então eu vou passar rapidinho no texto da Lei 12.973 de 2014, das subvenções para investimentos, só para você conhecer esse texto, né? E você perceber que o que nós fazemos aqui para as provas de contabilidade de concurso é uma simplificação, mas não é uma simplificação barata, vamos dizer assim, uma simplificação que não tem utilidade. Muito pelo contrário, é uma simplificação que torna o estudo para concurso mais objetivo, né? Para a gente não ficar aqui gastando tempo com questões tributárias que não caem em prova de concurso público, porque o seu tempo é valioso e não pode ser perdido com assuntos que não caem na prova. Então, subvenções para investimento. Artigo 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações feitas pelo poder público, não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o artigo 195-A da Lei 6404 de 15 de dezembro de 1976, né? Ou seja, a reserva de lucros do artigo 195-A é a reserva de incentivos fiscais, né? Que somente poderá ser utilizada para, inciso 1, absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais reservas de lucros, com exceção da reserva legal. Ou, inciso 2, aumento do capital social. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1 do CAPT, né, ou seja, na absorção de prejuízo, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes. Parágrafo 2º. As doações e subvenções de que trata o CAPT serão tributadas caso não seja observado o disposto no parágrafo 1º ou seja dada destinação diversa da que está prevista no CAPT, inclusive nas hipóteses de, inciso 1, capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos. Inciso 2, restituição do capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social nos 5 anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, em hipótese que a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos. Ou, inciso 3, integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios, né? Então, repara que, para eu explicar esse assunto e dentro do que vem caindo na prova, né, eu coloco só isso daí, né? Ou seja, deduzir da base de cálculo do dividendo obrigatório, né? Quando, na verdade, existem outras duas hipóteses, né, que têm que ser cumpridas para que essa receita de doações e subvenções governamentais para investimento não seja tributada. Mas essas alternativas aqui dos incisos 1 e 2
não tem sido cobrado em provas de contabilidade para concurso, né? Parágrafo 3º. Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes. Prêmio na emissão de debêntures, né? Então, o artigo 30, ele fala das doações e subvenções para investimentos, como é o tratamento tributário, né? Eu estou trazendo aqui não como algo que nós devamos estudar e nos debruçar sobre esse artigo 30, né? E saber de cor. Não, muito pelo contrário. Na verdade, é só para saber que ele existe, né? E para você ter consciência de que o que eu falo aqui sobre a reserva de incentivos fiscais, do ponto de vista de afetar a base do dividendo obrigatório e da questão tributária, na verdade, são uma simplificação do que está na legislação tributária, no artigo 30 da Lei 12.973 de 2014. Legal? Olha o artigo 31 que vai dizer coisa similar para a reserva específica de prêmio na emissão de debêntures. Olha aí na nossa tela, por favor. Prêmio na emissão de debêntures. Artigo 31. O prêmio na emissão de debêntures não será computado na determinação do lucro real, desde que, inciso 1, a titularidade da debênture não seja de sócio ou titular da pessoa jurídica emitente e, 2, seja registrado em reserva de lucros específica, que é a reserva específica de prêmio na emissão de debêntures, que somente poderá ser utilizada para, letra A, absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais reservas de lucros, com exceção da reserva legal. Ou, a linha B, aumento do capital social. Parágrafo 1º. Na hipótese da linha A, do inciso 2 do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes. Né? O mesmo comando nós vimos lá no artigo 30 para a reserva de incentivos fiscais. Parágrafo 2º. O prêmio na emissão de debêntures de que trata o caput será tributado caso não seja observado o disposto no parágrafo 1º ou seja dada destinação diversa da que está prevista no caput, inclusive nas hipóteses de inciso 1, capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes do prêmio na emissão de debêntures. 2. Restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social nos 5 anos anteriores à data da emissão das debêntures, com posterior capitalização do valor do prêmio na emissão de debêntures, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de prêmio na emissão de debêntures. Ou, inciso 3, integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios. Né? Então, de novo, eu grifei aí em vermelho, né, a hipótese que vem caindo em concurso público quando se trata de reserva específica de prêmio na emissão de debêntures. Aliás, na verdade, essa reserva específica de prêmio na emissão de debêntures é raramente, para dizer que eu não lembro, né, das vezes que foi cobrada em prova. Mas, se eu não me engano, já foi cobrada em prova, pouquíssimas vezes. E por quê? Porque essa reserva específica de prêmio na emissão de debêntures, ela não consta do texto da Lei 6.404/76. Né? E como as provas de contabilidade para concurso, né, a menos que ela vá cobrar contabilidade tributária, né, que é um ramo específico que tem que constar no edital e que nós aqui não estamos, né, trabalhando dentro desse assunto, contabilidade tributária, a prova se limita ao que estiver na Lei 6.404/76 e nos CPCs, nos pronunciamentos técnicos, certo? Então coloca aí na nossa tela, por favor. Olha lá. Então essa questão do dividendo é a mesma lógica, como eu já mostrei para você, da reserva de incentivos fiscais. Parágrafo 3º. Se, no período de apuração,
a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de prêmio na emissão de debêntures e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes. Parágrafo 4º. A reserva de lucros específica a que se refere o inciso 2 do caput, para fins do limite de que trata o artigo 199 da Lei 6404, de 15 de dezembro de 76, terá o mesmo tratamento dado à reserva de lucros prevista no artigo 195-A da referida lei. Parágrafo 5º. Para fins do disposto no inciso 1 do caput, serão considerados os sócios com participação igual ou superior a 10% do capital social da pessoa jurídica emitente. Tá? Bom, pessoal, então, fiz a leitura aqui com vocês, né, dos artigos 30 e 31 e, de novo, aqui vou ressalvar. Não é para você conhecer esses artigos, né, lá na massa do sangue, né, como a gente costuma dizer. Não é para você decorar esses artigos. É só para você saber que eles existem. No caso da reserva específica de prêmio de emissão de debêntures, para você não ficar procurando essa reserva dentro do texto da Lei 6404/76, porque ela não está lá. Ela está no artigo 31 da Lei 12.973 de 2014, né, o regime tributário definitivo. Então é para você conhecer, beleza? Vamos em frente aqui? Olha lá o artigo 202 da Lei 6404/76. Então voltamos para a Lei das SAs, né, a 6404. Parágrafo 1º. O Estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital social, ou fixar outros critérios para determiná-lo, desde que sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitem os acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria. Parágrafo 2º. Quando o Estatuto for omisso e a Assembleia Geral deliberar alterá-lo para introduzir normas sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do inciso 1 deste artigo, né? Então, nós já comentamos sobre isso, né? Só para reforçar. Se o estatuto nascer omisso, né? Se quando a empresa for constituída o estatuto for omisso em relação ao dividendo, enquanto ele permanecer omisso, o dividendo mínimo obrigatório será 50% do lucro líquido ajustado. E já vimos como é essa forma do lucro líquido ajustado. Agora, se a empresa, quando foi constituída, o seu estatuto nasceu omisso, né? E posteriormente a empresa decidiu alterar esse estatuto para introduzir nele uma regra de dividendo obrigatório, então esse dividendo obrigatório não pode ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado, do mesmo lucro líquido ajustado. Então, olha que interessante. Se o estatuto não é omisso, ele não nasce omisso, ou seja, a empresa, ao ser constituída, o seu estatuto já traz uma regra de dividendo obrigatório, então essa regra não precisa incidir sobre o lucro líquido ajustado. Não precisa, mas pode incidir, ela pode trazer uma alíquota que incidirá, um percentual que incidirá sobre o lucro líquido ajustado? Pode. Mas, por exemplo, como já tem aparecido em muitas provas de FCC, ESAF, né, eu posso dizer que o estatuto é 30% do lucro líquido do exercício e não preciso ajustar esse lucro líquido. Isso se o estatuto não é omisso, ou seja, se a empresa já nasceu com um estatuto que tem uma regra sobre dividendo obrigatório. Agora, quando esse estatuto nasce omisso, de novo, enquanto ele é omisso, 50% do lucro líquido ajustado. Agora, se eu for alterar o estatuto para colocar uma regra de dividendo nele, né, agora já era. Essa regra vai ter que ser um dividendo não inferior a 25% e necessariamente essa alíquota, que não pode ser inferior a 25%, será aplicada sobre o lucro líquido ajustado. Legal? Beleza, então? Vamos para a nossa tela? Coloca aí, por favor. Então, estágios do dividendo. Então, o dividendo ele vai passar por estágios. E esses estágios estão lá no ICPC 08. Né? Tem o estágio da proposta, a distribuição e o pagamento do dividendo. É muito raro as bancas tratarem o dividendo com esse detalhe.
Mas quando a questão aborda o assunto dividendos com esse detalhe dos estágios do dividendo, a maioria dos candidatos erra. Porque, às vezes, até a banca, né? Às vezes não, a maioria das vezes, até a própria banca, quando não está fazendo uma questão que quer atacar esse assunto, ela mesmo erra, usando os termos, né? Então, quando ela vai abordar esse assunto aqui, pouca gente conhece esse detalhe. E isso daqui é muito importante para fazer a diferença na sua prova. Legal? Vamos parar aqui nesse bloco, voltamos no próximo bloco, detalhando esse assunto dos estágios do dividendo. Legal? Grande abraço, excelentes estudos e fique com Deus.